Namastê. Então, sente-se onde preferir, no chão, na cadeira, use a mantinha, uma almofada, para ficar mais confortável. E vamos respirar, vamos liberar um pouco os ombros, o pescoço. Então, antes de qualquer movimento, eu gostaria de lembrar uma frase de Martin Luther King. E ele dizia que a injustiça em qualquer lugar é ameaça à justiça em todos os lugares. Então, existem muitas formas de injustiça e aquela injustiça mental de reclamar do corpo ou reclamar das atividades que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, nesse momento, nessa prática, nós vamos estar liberando esse tipo de injustiça, que é uma origem a todos os tipos de injustiça, consigo e com qualquer ser. Então, simplesmente, nós vamos soltar um pouco, massageando. Comece, então, massageando seus ombros, nos movimentos circulares. Então, a gente já vai soltando um pouco, liberando, antes de reclamar que o ombro está duro ou que não tem flexibilidade, a gente ajuda aquecendo. Então, nossos ombros, aquece um pouco, aquece no antebraço, e daí também movimentos circulares nos cotovelos. Antebraço, antebraço, cotovelo. Clavículas, escápulas, um pouquinho lá nas costelas, na região dos rins, solta um pouquinho, libera, alcança, massageia até onde as suas mãos alcançarem, passa para as coxas, atrás, nas suas pernas, nos joelhos também, movimentos circulares, atrás um pouquinho, e aquele movimento circular que nós fazemos nos tornozelos, que é uma arma, um ponto de massagem da Ayurveda, que libera líquidos acumulados, né? Então, é uma arma de liberação da água do corpo. E aproveite para massagear um pouquinho o centro dos pés. Então, tem aqui a parte dos artelhos e depois logo no arco, bem no centro, no coração do pé, Tala Hridaya. Massageie para favorecer a circulação, tá? Da mesma forma como aqui nos pés tem uma ação mais importante na parte baixa, então ajudamos no centro das mãos, que vai ajudar a parte alta do corpo a melhorar a circulação. Então, Tala Hridaya nas suas mãos. Muito bom. Relaxe. E
fazendo o movimento do gatinho, expire. E nós vamos expirar, trazendo as coxas uma perto da outra, para quem estiver no chão. Inspirando, abre. Expirando. Inspirando. Expirando. E agora trocando. A perna que estava na frente vem para trás, a mesma coisa. Começa expirando, inspire, expire, inspire, expire. E mais uma vez. E voltando, sempre conduzindo a coroa da cabeça para o alto. Coloque a perna que for mais confortável na frente. Procure se sentar de uma forma bem tranquila, bem confortável. Soltamos um pouco. Então, nós vamos agora usar um pranayama, aquecendo a nossa respiração, movimentando toda a energia. Nós vamos fazer uma inspiração em 4 tempos e vamos expirar em 8 tempos. Então, antes disso, simplesmente relaxe, sinta a sua respiração, no Jnana Mudra nas suas mãos, fazendo círculo, encostando as pontas do polegar com o indicador. Então, inspirando e expirando. E nós vamos utilizar os bandhas, então, os selos de energia. Então, nós vamos inspirar com a coluna ereta e nós vamos expirar mantendo a posição da coluna, só que na expiração do meio para o fim, nós começamos a recolher a região abdominal. Então, você vai sentir a musculatura abdominal entrando, se recolhendo, e existe um movimento para cima e para dentro. Por isso se chama Uddiyana Bandha. Ud é um prefixo que significa para cima, então para o alto. Então, Uddiyana Bandha, que recolhe o abdômen para cima e para dentro. E bem no finalzinho, lá no último segundo da sua expiração, você vai executar Mula Bandha. Mula, raiz, então é o selo da raiz. É quando você contrai a musculatura que é utilizada na expulsão da urina. Então, é essa musculatura que nós vamos contrair bem no finalzinho da expiração. Tá? Então, durante a inspiração, nada acontece em termos desses selos, dos bandhas, e durante a expiração é que nós vamos executar, então, Uddiyana Bandha e Mula Bandha bem no final. Se você estiver fazendo essa prática antes do sol se pôr, você vai acrescentar 2 tempos segurando a inspiração. Então, você vai preencher os pulmões, aguardar 2 tempos e depois expirar. Se você estiver praticando depois do sol se pôr, você não vai acrescentar a retenção. Vai simplesmente inspirar e expirar.
Para quem acrescentar a retenção, durante a retenção, nós vamos fazer o Jalandhara Bandha, que é o selo superior aqui na garganta. Então, vai inspirar, vai descer o queixo devagar e elevar de novo a coroa da cabeça durante a retenção, e daí expira e executa Uddiyana Bandha e Mula Bandha. Espero que tenha ficado claro. Então, nós vamos simplesmente agora inspirar, se possível, 4 tempos, expirar, se possível, 8 tempos. Se sentir que é demais, você pode fazer 3 e 6. Se sentir que a sua capacidade respiratória vai crescendo, pode executar 5 tempos para inspirar, 10 para expirar. Então, tentando dobrar o tempo de expiração, do meio para o fim da expiração, contrai, recolhe, e no finalzinho, recolhe a musculatura lá do assoalho pélvico, lá no chão. Jnana Mudra, nas 2 mãos. Baixa os ombros, cuidado sempre para não deixar a lombar cair para trás. Então, é melhor utilizar a manta, algo firme, para você sentar e conservar com conforto a elevação da coluna. Então, nós vamos deixar a pontinha da língua apoiada no palato superior, ou logo atrás dos dentes, se elevar a língua for desconfortável para você, tá? Então, relaxa a raiz da língua e a pontinha faz uma conexão lá em cima, tá? Relaxe, mantenha o peito aberto, não deixe encolher e expire. E começamos. Inspirando. Expirando. Começa a recolher a região abdominal. Completa a expiração, recolhendo o assoalho pélvico. Relaxa tudo. E inspira com tudo relaxado. Expirando, sempre pelo nariz, inspiração e expiração. No meio da expiração, vai recolhendo, recolhendo. Relaxa antes de inspirar. Expirando. Relaxa antes de inspirar. Expirando. Recolhendo. Completando a expiração. Relaxa, inspira. Expirando. Recolhendo. Completando a expiração. Relaxe, inspire e apenas respirando normalmente. Respirando normalmente, ainda segurando o mudra das mãos, Jnana Mudra. Só observando a sensação
de respirar, permitindo o abdômen se soltar para ter movimento na respiração. Só contrai no finalzinho, naturalmente, sem esforço, sentindo que a respiração pode ser algo totalmente livre, um movimento respiratório amplo, tranquilo, completo, sem pressa, sem interrupção da inspiração, sem interrupção da expiração, respeitando as pausas que existem naturalmente entre inspirar e expirar, entre expirar e inspirar novamente. Entregando-se ao seu movimento natural, ao seu ritmo próprio de respiração, que é único. Sentindo presença, agora, aqui. Relaxe o mudra das mãos, descanse. Nós vamos ficar de pé. Então, em pé, sentindo os seus pés bem apoiados, separados na largura do quadril. Nós vamos soltar um pouco mais agora ombros. Então, só no balanço, deixe os seus joelhos semiflexionados. Inspire, expire. Soltando um pouquinho mais, relaxe. Não exija nada, ainda estamos soltando, aquecendo, liberando a circulação. Relaxe. E agora para os lados, abrindo um pouco as pontas dos pés. Então, lembrando, quando nós vamos para a lateral, soltando os braços, a perna de trás, o calcanhar sai do chão para permitir que o tronco gire lá para trás. O olhar na frente não é fixo, mas você fixa o olhar atrás, bem na altura dos seus olhos, atrás do seu corpo. Então, expire, inspire, expire. E relaxando, vai soltando, liberando, descanse. Nós vamos estender, elevando os braços aqui na altura dos ombros, expirando, ande ali, unindo as pontas dos pés, inspire de novo, expire agora aqui na frente, e daqui subindo com os braços nas laterais das orelhas. Nós vamos estender, primeiro o lado direito, depois o esquerdo. Então, inspirando, eleva, tira a escápula do lugar e volta. Inspira lá o lado esquerdo e volta. Vai soltando a lateral do corpo,
Inspira subindo, expira voltando para o lugar, o ombro e a escápula do lado que estendeu. Mais uma vez. Inspira, inspira, deixa lá agora. Inspira, expira. Apoie as escápulas no lugar, sem sair, sem levantar. Mantém lá, respirando livremente, sentindo um pouco mais de conforto agora nessa elevação dos seus braços. Expirando, soltando. E agora a gente vai novamente elevar e vai olhar lá para o alto numa bem pequena flexão posterior. Volta e relaxa. E agora nós vamos um pouquinho mais e nós vamos deixar o cóccix apontando para o chão e daí na flexão nós vamos deixar a região pubiana um pouquinho para frente. Então, inspire, estendendo, expire, olhando lá longe, continue estendendo seus braços, empurrando os ombros longe das orelhas, olhando lá para o alto e crescendo com o espaço da coluna pela projeção da região pubiana lá para frente e a extensão da nuca, sem amassar. Apesar de olhar para o alto, a região cervical continua estendida e voltando com a força dos seus braços, apontando as mãos e a coroa da cabeça lá para o alto, no retorno na inspiração, expirando, soltando os braços lá longe. Relaxe, descanse, estenda o braço direito com a palma lá para cima, apoie a mão sobre o braço, a mão do lado da cabeça, expirando. Solta um pouquinho, esse ombro fica longe da orelha e você só relaxa, deixa o rabinho do olho espiar o teto, respirando calmamente, traz o braço que está estendido, segura também na cabeça e traz de volta ao centro, relaxa. Deixa o braço esquerdo agora estendido, apoia lá, estende um pouquinho mais, sem força, empurre o ombro direito agora longe da orelha, expire com o rabinho do olho lá para o teto, da cintura para baixo, os quadris, as pernas estão estáveis, o cóccix apontando para o chão, traz o braço esquerdo, segura a cabeça, inspira, volta ao centro, lá no alto, expira e solta, relaxa, descansa. Expire, recolha, cóccix e coroa da cabeça, um na direção do outro, e voltando com a inspiração lá para o alto. Nós vamos agora, flexionando os joelhos, nós vamos descer um pouquinho, tá? Então, procure sentir que você consegue flexionar de forma a aproximar a região lombar das suas coxas, como se você quisesse colocar nas coxas. Então, inspirando, expirando, ande ali e empurra o bumbum lá para trás, arrebitando e traz agora a lombar na direção das suas coxas, a parte anterior. Relaxe, mantenha os joelhos paralelos, na mesma distância dos seus pés. Relaxe a sua cabeça e devagar nós vamos voltar para o alto. Para voltar, estenda, fazendo uma linha reta do cóccix até a coroa da cabeça, apoie e volte devagar, inspirando. Voltou, relaxe.
Descanse, solte bem os seus ombros. Novamente aqui, nós vamos abrir os braços, inspirando. Agora, expirando, um dos braços vai por cima do outro. Segure lá nas suas escápulas. Deixe os pés próximos e relaxe. E agora só sustente esse alcance, como se estivesse mesmo dando-se um abraço. Em vez de apertar os braços contra o peito, empurre os cotovelos lá para o alto, mas não deixe os ombros se aproximarem das orelhas. Mantenham lá, não deixe o bumbum arrebitar, mantenha o cóccix para o chão e o eixo do corpo no centro dos seus pés. Expirando, relaxe. Abra novamente agora o outro braço por cima, alcançando as suas escápulas. Solta um pouquinho, descansa. E outra vez, empurra os cotovelos lá na frente. Mantenha a nuca longa, o queixo perto do corpo. E o eixo sempre no centro dos seus pés. E o cóccix lá para o chão, respirando e sentindo todo esse alcance, essa abertura das suas costas entre as escápulas e do peito também, porque nós estamos estendendo lá os cotovelos. E expirando, relaxe, soltou. Nós vamos colocar agora as mãos aqui na altura dos rins, essa parte das mãos, soltar os dedos para baixo e vamos procurar encontrar os cotovelos um pertinho do outro, lá atrás, queixo recolhido, coroa da cabeça lá para o alto, cóccix para o chão e alongando. Pressione um pouquinho as mãos, sentindo que estende todo o espaço lombar. Crescendo com a coluna, ombro longe das orelhas, peito aberto. E expirando, relaxe, descanse. Novamente, descendo, nós vamos soltar agora o corpo lá para baixo. Então, mantém os seus pés separados, um pouquinho mais que a largura dos quadris, e levemente os dedões estão bem paralelos, então eles não têm nenhuma abertura. Então, é muito leve para dentro. Relaxe os seus joelhos e, novamente, nós vamos aqui soltar. Então, soltou lá, expirando, encontrando o abdômen e relaxe outra vez. Então, soltou, solte o peso da cabeça e, aos pouquinhos, agora, segurando nos seus cotovelos, veja se é possível levemente estender um pouquinho só. Então, diminuindo a flexão dos joelhos, pressionando o dedão no chão, sentindo os dedinhos, sentindo o dedão direito, o dedão esquerdo e sentindo o seu eixo, soltando bem o tronco, sentindo o seu eixo bem no centro dos seus pés. Então, sem forçar nem a ponta, nem o calcanhar, sentindo o eixo no centro. E agora traga um pouquinho mais para as pontas, levemente para as pontas. Se for possível estender um pouquinho mais, estenda um pouquinho mais, ainda não estendendo totalmente, só estendendo um pouquinho mais, tentando manter o abdômen próximo das suas coxas e cuidando para que os joelhos permaneçam na mesma distância dos seus pés. E relaxe, e agora trazendo o tronco paralelo ao chão, como se fosse uma mesinha, estendendo do cóccix até a coroa da cabeça
E nós vamos passar para a postura da cadeira. Então, trazendo, continue sentando. E agora trazendo os pés um pouco mais próximos. Cuidado para o ombro não subir. Desce os ombros longe das orelhas. Encontre o eixo do centro dos pés. Encontre no centro dos pés, sem cair para os calcanhares, sem cair para as pontas. E recolha o queixo de forma que a região cervical fique totalmente reta, sem forçar, sem distanciar o queixo do corpo. Mantém dedão direito, dedão esquerdo firmes no chão, sentindo que os joelhos estão passivos. Simplesmente continuam na mesma distância dos pés. E nós subimos com a inspiração, devagar, sem pressa, expirando e soltando. Devagar, sem pressa, os braços para a lateral. Nós vamos abraçar, começa com a perna direita, né? Fazendo espelho para vocês. Inspire, subindo. Relaxe. Inspire, subindo. Expira quando pressiona. E relaxe. Nós vamos agora, novamente, descer com o tronco. E vamos nos deitar. Tá? Então, inspirando, sentando, expirando, apoiando, e antes de deitar, nós estendemos uma perna, estendemos a outra na pose da prancha. Então, cuidado para não arrebitar, nem super recolher, nós vamos deixar o cóccix empurrando para longe da coroa da cabeça, peito bem aberto, peito não cai. Se precisar, coloque os joelhos no chão e não deixe os ombros se aproximarem das orelhas. Se mantenha aqui. Expirando, relaxa, os joelhos estão separados, unindo um dedão no outro, relaxando um pouquinho na postura da criança. Então, se precisar, almofada entre os calcanhares do bumbum, almofada ou travesseiro aqui para apoiar a cabeça. Se não precisar, simplesmente relaxe no chão e expirando, deixe que a sua respiração agora se tranquilize, descanse lá, relaxando toda a coluna. E, novamente, apoiando, nós vamos desenrolar, passando de volta para mesinho. Você vai expirar. E 3 vezes no movimento do gato, inspirar e expirar. Então, lembre-se de colocar, enquanto você faz o seu movimento, de inspirar e expirar, lembre-se de utilizar a manta para proteger os seus joelhos ou uma toalha, qualquer coisa que proteja os seus joelhos nesse apoio de joelhos. Então, completando aqui, nós vamos passar para a posição sentada e já vamos deitar, estendendo o corpo todo. Então, estenda aqui com as suas mãos, as palmas apoiadas para o alto. Então, apoia, apontando para o alto. Estenda
Depois estenda os calcanhares, cresça totalmente. E nós vamos fazer uma flexão, fazendo uma curva com todo o corpo. Então, deixe as pernas irem lá longe do centro e o tronco e os braços vão na mesma direção que os pés. Nós desenhamos uma meia-lua, né, com a lateral do corpo e você segura na mão da lateral que está sendo estendida e puxa um pouquinho mais. Continue olhando para o teto, respirando e sentindo confortavelmente esse crescimento, essa expansão de toda a lateral do corpo. Se quiser intensificar o lado que está sendo estendido, a perna pode cruzar ainda por cima da outra perna. Expirando livremente. Para voltar, vai descruzar, voltar ao centro com os braços e as pernas. Relaxe. Respire livremente e agora para o outro lado. Empurra lá os pés, leva o peito, leva as mãos, segure a mão do lado que está sendo estendido e puxe um pouquinho, intensificando. Veja o seu limite, não ultrapasse, simplesmente sinta que estende a lateral e, se quiser, cruza lá os pés, deixando a parte estendida por cima. Respire livremente, cuidado para não tensionar a cabeça, não tensionar o rosto, os olhos, a boca, e soltando e voltando devagar para o centro. Relaxe os braços nas laterais. E nós vamos agora flexionar as pernas. Então, flexionando, aproximando os calcanhares dos glúteos, só observando a coluna bem apoiada. Não faça força aqui com a lombar, simplesmente deixe a curvinha lá natural. Cuidado para o queixo não subir, mantém assim, sentindo a coluna bem reta. Agora sim, nós vamos expirar e recolher. Então, um detalhe que eu esqueci. Nós vamos segurar uma almofada entre as coxas. Uma almofada, um bloco, qualquer apoio, qualquer coisa firme que você possa segurar entre as coxas, né? Então, nós não fazemos força com os joelhos, a força é com as coxas. Relaxe os seus braços para não usar a força dos braços. Mantém as coxas paralelas, os joelhos paralelos na distância dos pés. Os pés apontando para frente, sem abrir, e mantendo a separação que seja a largura do seu quadril. Expire e recolha o cóccix, alisando a lombar. Comece, então, a elevar, deixa a nuca longa, deixa o queixo afundar e sobe lá. Continue usando a força das suas coxas para manter o objeto, a almofada, o bloco que você colocou entre as coxas, manter seguro. Então, simplesmente sentindo aqui o alongamento que vai dos ombros
até os seus joelhos, sentindo a parte anterior das coxas se estendendo e a parte posterior se fortalece através do recolhimento do cóccix e da tensão que criou nos seus glúteos. Então, toda a parte de trás ativa em tensão e a parte anterior do corpo ativa em extensão. Então, procure relaxar bem os braços, só sentindo a cada respiração uma intensificação desse prolongamento na parte anterior do corpo e intensamente elevando o seu cóccix. Devagar, nós vamos começar a trazer de volta para o chão, vértebra por vértebra. Expirando, você desce um pouquinho a parte superior e vai sentindo que cada respiração relaxa uma vértebra após a outra. Não movimente a cabeça jamais nessa posição. Mantém a cervical alinhada com o resto da sua coluna e vai descendo um pouquinho, uma vértebra a cada expiração. Quando a coluna vai descendo, enquanto ela desce, o cóccix sobe cada vez. Desce uma vértebra e o cóccix continua subindo. Desce e o cóccix continua subindo. O objeto, a almofada, continua presa ou o bloco continua preso entre as suas coxas. As coxas continuam fazendo esforço. Depois que você desce a curva lombar no chão, e você sente o apoio da curva lombar no chão, você usa uma expiração para liberar a rotação do quadril e liberar o que você estiver segurando entre as coxas. Relaxe, relaxe bem a respiração. Nós vamos estender uma perna de cada vez. Estende, expirando. Estende, expirando. Relaxe. Sinta a respiração completamente livre. Abrace a perna direita. Deixe o pé esquerdo fletido, estendendo pelo calcanhar. Movimente o tornozelo direito, que está elevado, 5 vezes num sentido, 5 vezes no outro sentido. Relaxe no chão, trocando, estende o cotovelo, o calcanhar direito lá longe e o tornozelo esquerdo se movimenta para fora 5 vezes e para dentro 5 vezes. Solte e agora abraçando as duas pernas, fazendo um movimento circular 3 vezes e depois no outro sentido 3 vezes, liberando qualquer tensãozinha lombar. Abrindo, nós vamos fazer em movimento a torção. Expirando e olhando para o lado oposto, coloque o rabinho do olho para o teto e a palma para onde a cabeça olha para cima, a palma atrás da cabeça vira para o chão.
Inspire, voltando ao centro. Expire, pernas para a esquerda, palma direita para onde olha para cima, palma esquerda atrás da cabeça para o chão. Rabinho do olho lá no pé. Tudo ao centro, inspirando e expirando, a mesma coisa, movimento dos olhos, das palmas, volta, expira para a lateral, inspira para o centro, expira para a lateral, inspira para o centro, movimentando olhos e palmas, além de movimentar as pernas e a cabeça. Mais uma vez. Inspirando ao centro, expirando na torção, completa a expiração. Retorne ao centro e abrace por trás. Separe as coxas, relaxe e descanse. E nós vamos rolar para a lateral. E nós vamos fazer uma postura agora e sentir um pouco mais a abertura lateral do corpo e já vamos para o relaxamento. Então, nós vamos usar o apoio da manta. Nós vamos colocar a perna esquerda aqui, flexionada, o joelho apoiado, o pé direito apoiado, se preferir, o calcanhar apoiado. Se for possível, o pé todo apoiado, como for melhor. Tem uma linha reta do joelho até o ombro, então o quadril não está caindo e nem a coxa caindo para lá. Bem perpendicular, cóccix para o chão, peito aberto. Nós vamos inspirar, estendendo. Se for desconfortável o braço estendido, coloque a mão lá nas costas, na altura dos rins. Inspire, coroa da cabeça sobe. Expirando, você vai deixando os dedos da mão direita caminharem, inclinando na postura da cancela. Inspire de novo, expire, veja se é possível intensificar essa flexão. Se você estiver aqui, ótimo, permaneça nessa intenção de manter a flexão. Se puder descer um pouquinho mais, sinta como for possível ao seu corpo. E se puder estender o braço, estenda como se estivesse alcançando, como se fosse alcançar com a sua mão esquerda aqui, não pendurando o peso da cabeça, a cabeça permanece paralela ao seu braço e o ombro aqui permanece longe da orelha. E para voltar, eu ajudo com a mão direita e subo com a coroa da cabeça e com o braço lá para o alto. Então, a extremidade que traz de volta o corpo. E expiro,
lá relaxando. Recolhemos, então, recolhe e agora a outra lateral. Apoia, estende, como quiser, calcanhar apoiado ou o pé todo apoiado, empurra o cóccix para o chão, abre o peito, ombros longe das orelhas, inspirando, crescendo o espaço da coluna, expirando na flexão lateral. Continue sentindo a inspiração como uma oportunidade de separar as vértebras, de criar espaço, e a expiração como um relaxamento que intensifica essa flexão, essa massagem na lateral que está flexionada e a expansão da lateral que está se estendendo, se for possível, crescendo ainda com o braço e abrindo espaço, sentindo que cada respiração estende essa distância entre a cintura, entre o quadril e a axila, entre a axila e a pontinha da mão. E para voltar, ajudando, sem forçar o ombro perto da orelha e usando a inspiração para trazer a coroa da cabeça lá para o alto, expandindo os espaços, expirando, relaxando. E para descansar, antes do relaxamento final, nós vamos trazer e, por um instante, descansar na postura da criança, com os seus joelhos separados. Relaxe toda a coluna, coloque a almofada no bumbum, se for preciso, e descanse soltando. 2 respirações completas, completando a expiração, apoie, desenrolando e deite, por favor, agora para o seu relaxamento final. Deite-se por alguns instantes, abrace as suas coxas lá no peito. Abrace, faz o balancinho para um lado e outro. Vai sentindo abrir todo o espaço lombar. E depois que sentiu que acomodou, estenda as suas pernas para o relaxamento final. Coloque o cóccix longe da cabeça. Empurre. Separe as pernas. Solte os braços. Um pouquinho afastados do corpo. Virando as palmas para cima, para o teto. Sentindo o espaço todo interno das coxas, das pernas, dos braços, antebraços e palmas, todo aberto, todo livre. A parte interna aponta para o teto. Ombros longe, longe, longe das orelhas, nuca longa, 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 o queixo mais ou menos paralelo à sua testa, quase recolhido no seu peito. A respiração completamente livre, se suavizando,
encontrando o seu ritmo único, ideal para o seu organismo, sentindo o embalo da sua respiração, sentindo o relaxamento das suas pernas, de toda a coluna, das laterais do tronco, dos seus ombros, do alto das costas, de toda a extensão das costas, sentindo o relaxamento dos seus braços, cotovelos, antebraços, pulsos e mãos. Sinta que as suas mãos estão moles, que os dedos estão suavemente curvados, completamente amolecidos. E sinta como esse amolecimento das suas mãos, das suas palmas, do dorso das mãos, se transfere para o seu pescoço, para a sua nuca, e sinta relaxar completamente toda a área do pescoço, da nuca, e sinta o peso da cabeça ser inteiramente acolhido pelo chão, ou pela almofada, pela toalha onde você apoia a sua cabeça. E sinta o seu rosto relaxando, sinta a testa lisa, sinta as têmporas relaxadas. Imagine todo o couro cabeludo completamente relaxado, frouxo, sem qualquer tensãozinha, liso, livre de qualquer tensão. Sinta suas faces relaxadas, sinta o queixo totalmente solto, a boca mole, a língua mole, os olhos moles. E relaxe um pouquinho mais, solte um pouco mais com cada expiração. Entregue-se, permitindo que corpo e mente juntos agora abracem, assimilem todos os benefícios da sua prática. Sentindo a sua disponibilidade para receber esse relaxamento, essa restauração, esse rejuvenescimento. Respirando suavemente, nessa quietude, nessa abundância de vida, no silêncio.